Fala galera, papo de Copa, dia 15. Eita, bicho, 15 vídeos já, velho. Tô cansado de gravar. Dias, mas de Copa não. Não, de Copa não, só de gravar. Porque, meu irmão, quando você pensa que passaram 15 dias, já a primeira fase acabou, Pedro. Acabou, velho. Acabou aquele festival de jogo que você fica sufocado, é jogo agora de manhã, de tarde. Primeiro que já fica chato esse negócio de jogo paralelo. Simultâneo. Bom. Cada um que joga esse negócio de compadre depois, eu quero ver meu babo. Pois é, e aí acabou hoje a primeira fase, gente. Acabou, definições do grupo G e H da Copa do Mundo. Os últimos cruzamentos das oitavas de final, né? Exatamente, mais 4 seleções das oitavas de final definidas, o chaveamento está definido. E vamos aos jogos para depois a gente falar do que vem por aí, porque agora é o seguinte. A balança do chaveamento tá assim, né? Tá vindo pra cá. Mas eu vou até provocar, em tese, né? Porque pelo que foi exibido na Copa... Tem muita gente dizendo que a Copa começa agora. Não, a Copa começou nas eliminatórias, né? Depois teve a fase de grupos, muita gente já ficou pelo caminho. Tchau, Alemanha. E por aí vai. Mas, querendo ou não, 2018, querendo ou não, é sério, a chave das oitavas, pelo peso de algumas seleções, sim. Tá do outro lado. Mas daqui a pouco a gente chega lá. Já chega lá. Mas vamos começar falando dos jogos que definiram o grupo H da Copa do Mundo, aquele grupo bem carismático, com uma seleção da Ásia, uma da África, uma da América do Sul e uma da Europa. Em Volgogrado, o Japão. Que, por sinal, os japoneses, fair play, aquela cultura nipônica, o escambau, no final foi cera pra tudo quanto é lado. Então, o Japão perdeu para já eliminada Polônia por 1-0. Gol de Bednarek. Aos 14 do segundo tempo, um público de 43.713 pessoas, Pedro. E com esse resultado, o Japão conseguiu passar para... conseguiu sair de líder para quase eliminado. Então, mas ele passou por causa do critério de cartões tomados. Quando a Polônia fez o gol, não tinha acontecido nada no jogo entre Senegal e Colômbia. Nesse momento, com o empate entre Colômbia e Senegal, quem estava passando era Colômbia e Senegal. Sim. E o Japão, com a derrota, de líder do grupo, estava caindo para terceiro e ficando eliminado. Isso. E ficando eliminado, ele precisaria que alguém vencesse o jogo para que ele voltasse à zona de classificação, né? Só que o que aconteceu? Quando saiu o gol lá da Colômbia, o Japão não podia mais tomar cartão amarelo, porque ficou tudo igual. Vê como é que ficou o grupo. O grupo ficou Japão e Senegal, certo? 4 pontos, 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota. Isso vale para os dois. 4 gols marcados, 4 gols sofridos, saldo de gol 0. Os 44,4% de aproveitamento. Os dois iguais. E o confronto entre eles 2-2 Japão e foi Senegal. Empate, ou seja, o confronto direto seria o critério de desempate, não valeria. E aí eles foram para os cartões. E Senegal tomou mais cartões do que o Japão, tem uma pontuação mais alta. E o Japão, minha gente, chegou às oitavas de final porque tomou menos cartão amarelo. Você sabe, é brincadeira o negócio. Você sabe que com esse negócio de confronto direto, antes de ir para cartão, que mentira, né? A galera não quis fazer sorteio, vai lá. Tem alguma meritocracia nisso que a gente pode até discutir se é válido ou não a questão do cartão. O cartão não está aí para isso, o cartão está aí para advertir. Mas como tem prêmio, controlar... você bate no pressuposto que tem prêmio para fair play? Então, tá dentro de uma margem de discussão legal. Mas eu acho que deveria ter, por exemplo, no confronto direto, quem fez o gol primeiro poderia levar essa vantagem se fosse empate. Porque você forçaria, querendo ou não, as equipes a pensarem nisso para sair pro jogo. Exatamente. Seria, enfim, mas não deixa de ser um critério curioso, porque ninguém na hora toma cartão e aquele cartão por reclamação, aquele cartão por cera, tem um peso. Não, eu concordo. Eu tenho mais simpatia do que antipatia ao critério. Muito mais. Não, pra mim não muda porra nenhuma. Eu só acho que é uma maneira diferente de se classificar. E, querendo ou não, é uma circunstância de jogo. E sim, que tem um peso para suspender um jogador, para expulsar, para punir, enfim. E nessa Copa do Mundo a gente aprendeu que para classificar uma seleção para a próxima fase. Foi a primeira vez na história que isso aconteceu, que esse critério definia um classificado. E o Japão, Pedro, como você bem adiantou, encebou o jogo, bem perdendo por 1-0. Primeiro que o treinador japonês resolveu meter os pés pelas mãos, mudou o time. Somente 5 titulares entraram em campo do que ele estava achando que ia acontecer, né? Mudou o time. Foi fazer carnê social com a vaga em aberto. Sabe, rapaz. A Polônia, meu amigo, que não tinha feito nada nessa Copa, pelo menos para sair por cima, com alguma dignidade, com algum ponto, algum gol de honra, enfim. Gol até tinha feito contra a Senegal, mas não tinha pontuado, 2 derrotas contra a Senegal e contra a Colômbia. E a Polônia fez aquilo que se espera de qualquer seleção, de qualquer time no campeonato. O 8º lugar no ranking da FIFA. E
que foi cabeça de chave. Exatamente. E que foi cabeça de chave. E num jogo, gente, qualquer jogo que seja, você luta até o final. E a Polônia, pelo menos, mostrou hombridade para vencer o último jogo, colocar 3 pontos e, entre aspas, fazer jus ao fato de ser cabeça de chave. Ela deixou a desejar e muito nos 2 primeiros jogos. Dessa vez brigou o tempo todo, foi para cima do Japão. E o Japão, com todas essas mudanças, não demonstrou nenhum poder de fogo, não. E Polônia, junto com a Alemanha, foram as 2 cabeças de chave que terminaram na lanterna de seus grupos, né? A Alemanha, inclusive, já é a segunda vez na história que a Alemanha se dá mal na Rússia. Né? Eu tinha dito isso no jogo contra o México, viu, Vitor Vilas? Você que disse que ninguém tinha feito essa brincadeira, aqui no Bafo Futebol Clube, que também é cultura, eu já tinha feito contra o México, porque foi assim, contra o México a Alemanha entrou na Rússia durante o inverno. Sim. Aí foi passando o inverno e agora ela perdeu. No verão. Pois é. O verão russo também prejudicou a Alemanha na história. E a Polônia venceu o seu primeiro jogo na Copa, né? Lembrando que a gente vai fazer uma apanhada de quais equipes não venceram, quem teve melhor campanha, enfim. Ao mesmo tempo que Polônia e Japão jogavam em Volgogrado, em Samara, para 41.970 pessoas assistindo. Onde vai ser, inclusive, o jogo Brasil e México, vai ser em Samara. Senegal 0, Colômbia 1, gol de R. Mina, zagueiro colombiano aos 29 do segundo tempo. A Colômbia garantiu o primeiro lugar na sua chave, no grupo H, e acabou despachando o Senegal. Acabou despachando o Senegal. A gente fica muito chateado porque eu, pelo menos, estava torcendo para que Colômbia e Senegal passassem. O Japão vai desculpar, mas com a seleção sul-americana e outra africana, você torce naturalmente por essas duas. Sim. A Colômbia começou o jogo pior do que o Senegal. O Senegal foi para cima. Ospina fez umas 2, 3 grandes defesas. Tem um chute de Niang mesmo, que ele teve que trabalhar e muito o Ospina, que não é esses goleiros todo. Nem no Arsenal ele é titular de maneira absoluta. Mas a Colômbia tinha mais qualidade e algo que o Pekerman fez foi dar à Colômbia uma zaga com mais qualidade do que tinha sido no primeiro jogo, porque a zaga titular foi o Sanches e o Murillo. Isso. Mina entrou no segundo jogo, meteu o gol, foi titular, meteu o gol de novo. Primeiro jogador a fazer 2 gols de cabeça em Copas do Mundo pela Colômbia na história. E de maneira em sequência. Em sequência. Porque Mina jogou muito bem e o gol de cabeça foi uma testada para baixo. Não, e ele outra, é muito forte nessa jogada. Infelizmente a gente tem algumas restrições aqui por conta das regras de contrato da FIFA, mas o zagueiro do Senegal estava no primeiro pau, né? Bola viaja, tá no primeiro pau. Quando o Mina cabeceia que faz o gol, não sei se você percebeu isso, ele tá encostado na trave com a mão na cintura. A bola passa ao lado dele, ele pegou, porra, bicho, só faltava um drink o cara ficar ali de boa. Relax. Então a Colômbia, depois que... foi justo o resultado, né? Depois da pressão inicial do Senegal, a Colômbia foi melhor, jogou melhor do que a equipe africana. Teve uma baixa importante, Rames Rodrigues saiu machucado. Chateado, bateu um murro no gramado. Mas a Colômbia tinha mais qualidade, conseguiu controlar o ímpeto de Senegal, que vinha na velocidade, na força. Teve um lance muito interessante sobre o árbitro de vida nesse jogo. Mané tá sendo cara a cara com Ospina. Rapaz, o pênalti. Sanches tira a bola. Sanches, o cara do pênalti contra o Japão. Isso. Ele faz pra mim foi pênalti. Aí ele derruba Mané. O árbitro... Calma. Aí, aquele discussão, árbitro. Calma, que eu vou resolver essa parada. Aí, foi lá. E ele volta... E eu fiz, pronto, agora ele vai marcar o pênalti. Ele faz, não, bola ao chão. Ou bola ao alto, bola ao chão. Ele faz um gesto que é tipo assim, o lance estava parado, bola ao chão, devolve a bola. Não teve aquele clássico? Não teve. E aí é o que a gente vem falando aqui. Eu sou totalmente a favor do VAR, ainda bem que ele está existindo, que está diminuindo os erros, diminuindo as injustiças, mas não tirou a polêmica. O VAR é tão bom que nem a polêmica ele consegue tirar. Rapaz, eu vou dizer, eu adoro a expectativa do que o árbitro vai decidir, velho. Pois é, teve gente dizendo assim, os sul-coreanos contra a Alemanha comemoraram um gol, depois tiveram que comemorar de novo. Sensacional! Que problema! Comemorar duas vezes. Então, nesse jogo do pênalti, eu tive a impressão de que o Sanches, ele primeiro toca em Mané, ele derruba o jogador do Senegal, e eu ainda tenho dúvida se ele toca na bola. Entendi. Pelo que eu tô vendo. Sim. Só que o VAR, ele continua sendo um auxílio ao árbitro, onde ele dá a imagem para que o árbitro interprete. Decida o que? Exatamente. A imagem, gente, do que foi falta. As pessoas não falta. conseguem entender Pois como o VAR pode auxiliar e que o árbitro vai continuar sendo o elemento central disso. Que ele é que vai definir Isso. a escolha dele. E outra coisa, o VAR tá ali, a imagem, ela está aparecendo aos olhos de quem vê. Isso. Pra mim foi pênalti. Pra o árbitro não foi. Isso. Exatamente. E segue o jogo, porque você vai dizer o quê? Ele tá contrariando a imagem? Rapaz, você chega, perde o argumento, porque aí é a interpretação de cada um naquele determinado lance. Então, ótimo que tem um árbitro de vídeo,
Ótimo que a gente está tendo menos erros. Eu vi muita gente falando que estão banalizando as penalidades. Não, pelo amor de Deus. As penalidades estão acontecendo com mais frequência na Copa porque as pessoas estão tendo mais certeza, os árbitros estão tendo mais certeza em marcá-las. E olha quantos erros foram evitados por conta. Isso é maravilhoso. O pessoal quer o quê? Quer erro de arbitragem pra gente ficar levantando polêmica sobre a lisura da Copa? Intenção de árbitro, é isso que o povo quer? Porque botou um árbitro do sei aonde pra apitar um jogo em duas seleções. Imagina o cenário se aquele gol da Coreia é invalidado, né? Porque parecia que foi o toque do jogador da Coreia. Sim. E aí, se vê no replay, olha, poxa, o gol foi legal, que pena. A Alemanha vai lá, faz 1-0, vai para as oitavas, cresce e é campeã. E pronto. E a Coreia do Sul já teria eliminado ela tudo de maneira armado para a Alemanha ser campeã. Não, é um absurdo. Os profetas do Apocalipse. Quem acha isso, me desculpe, mas precisa enxergar um pouco além do que o futebol quer mostrar, porque a gente briga tanto por lisura, por justiça, estão banalizando os pênaltis, estão acontecendo faltas que ninguém marcaria. Ótimo que agora o VAR pode marcar essas faltas, pode ajudar ao árbitro a marcar essas faltas e que o jogo seja mais limpo e mais justo. Imagina a quantidade de zagueiro que vai ter agora aquele pezinho atrás para poder fazer aqueles puxões, aqueles agarra de jogo. Aí o pessoal ainda viu outro comentário de pessoas dizendo que agora o árbitro marca porque o árbitro de vida é muleta. Se não for, ele volta atrás. Se for, ele confirma. Se ele não marcar, o pessoal vai avisar do mesmo jeito. Gente, pelo amor de Deus, é uma bobagem pensar que o árbitro de vida está atrapalhando. Existem, claro, correntes contrárias, até comentaristas que trabalham em TVs a nível nacional. Estão se passando. Mas tem alguns, gente, que pelo amor de Deus, vão pensar no jogo como um todo e não só naquele pedaço pequenininho, tá certo? Eu também acho, Pedro. Lembrando que o Senegal foi eliminado por conta dos cartões, né? 2 cartões a mais que o Japão. E pela primeira vez desde 1982 da Copa na Espanha, nenhuma seleção africana passa na fase de grupos. Uma pena mesmo. Na Copa passada a gente teve Argélia e Nigéria. Aí teve nos outros, em 2006, 2010, teve Gana, Nigéria em 98, Nigéria em 94. O próprio Senegal em 2002. Senegal em 2002 também. Então, assim, algumas seleções que vinham tendo bons campanhas, a gente sempre imaginou que Costa do Marfim, com Didier Drogba, com Touré, com Kolo Touré, o irmão de Touré, com alguns outros jogadores de nome, o Gervinho também, uma geração que a Costa do Marfim teve de muita qualidade, ficou pelo e que não chegou a lugar nenhum. Uma pena, nenhum africano nas oitavas de final. Não chegou a lugar nenhum a nível de Copa do Mundo, porque campeão da Copa Africana de Nações, eles foram campeões 2 vezes. Exatamente. E aí o grupo G, ou melhor, o grupo H, ele ficou com Colômbia em primeiro 6 pontos, Japão 4 pontos, passando no critério de cartões. A pontuação do número de cartões foi melhor que a do Senegal, que finalmente teve 4 pontos, e a Polônia com 3, último lugar, lanterna do grupo H. E o grupo G, que já tinha os classificados definidos, teve 2 jogos para encerrar essas campanhas, né, de primeira fase, às 3 horas da tarde, e definir a ordem, né, da classificação final. Em Kaliningrado, para 33.973 pessoas, Inglaterra e Bélgica se enfrentaram para decidir quem ficava em primeiro. Houve muita polêmica, Pedro. Porque todo mundo veio com o time reserva. Isso, e que as seleções estavam preferindo, entre aspas, perder o jogo para ficar em segundo, para pegar o lado menos pesado da chave, exatamente. Da chave das oitavas. A gente vai chegar lá. O fato é que a Inglaterra perdeu para a Bélgica 1-0. E merecidamente. A Bélgica tinha... Todas as 2 seleções entraram em campo com times reservas, mas desde o começo a Bélgica foi quem mais quis o jogo. Não que a Bélgica tenha aquele apetite, aquela vontade pelo jogo, mas você botar na balança, a Bélgica quis mais e o Januzaj fez um golaço. Limpa de perna esquerda, bate de chapa, o goleiro Pickford da Inglaterra só vê a bola lá dentro. E a Inglaterra com o esquema 3-5-2, mesma formatação com diferentes peças, mas criou muito pouco, tentava chegar na base da velocidade, na base da força com o Jamie Vardy, mas, meu amigo, a Bélgica, mesmo com o time reserva, bola no chão, mostrou muito mais qualidade. Eu vejo a questão das coisas do time reserva na situação de Bélgica e Inglaterra, quando eu falo situação de já estarem garantidas, sim, com bons olhos, a partir do momento que você leva 23 atletas, nem sempre você pode usar todo mundo, e no momento desse você dá uma atividade pra galera, bota quando é que essa galera pode imaginar que vai pra uma outra Copa? Então assim, quando você coloca todo mundo pra jogar, é uma atitude muito bacana. Por exemplo, na Copa do Mundo de 2002, Filipão colocou 22 jogadores para atuar. O único que não jogou foi o goleiro reserva. Na verdade foram 21, só não jogaram Rogério Ceni e Dida. Somente os 2 goleiros reservas não atuaram, exatamente, que é perfeitamente normal. Claro, normal. Mas, por exemplo, a gente já teve nessa Copa do Mundo o El Haddari, goleiro do Egito, que entrou para poder garantir o recorde de jogador. Ainda pegou um pênalti para deixar o recorde ainda melhor. Pois é, então assim...
É muito bacana isso, e quando você pensa também na questão da preparação física, Lukaku estava meio baleado, alguns jogadores com cartão amarelo, também. Eden Hazard da mesma forma, então assim, muita gente achou que é jogo de compadre porque ninguém queria vencer, ninguém queria se classificar. Não por isso, porque assim, velho, é Copa do Mundo, ninguém vai querer Croácia perder. poupou. A Croácia poupou e ganhou da mesma forma. França poupou. Você tem que pensar no campeonato do mesmo jeito. O Brasil não pôde poupar porque foi contra a Sérvia precisando vencer para poder ficar primeiro do grupo. Sem dúvida. E lembrando que a Bélgica confirmou 100% de aproveitamento no grupo. Só destacando o seguinte, Pedro. Rapidinho, a Bélgica chega como, dentre as classificadas, a melhor campanha. Isso que eu ia chamar a atenção, tá aqui. Melhor campanha da Bélgica. Uruguai, segundo melhor seleção. E o seguinte... E as únicas seleções com 9 pontos. Não é a Croácia também. Ah, a Croácia, perdão. São 3. A Harry Kane não ia a campo, né? Pra mim, a Inglaterra só... Lógico, o Jamie Vardy queria jogar, tudo, mas ele tá disputando a artilharia da Copa. Tem 5 gols. Deve ter sido uma disputa ali dentro do técnico. Fica aí na sua, Southgate dizendo pelo isso. menos Lukaku também não jogou, que também tá brigando ali com ele. Cristiano Ronaldo não fez o gol. Cristiano Ronaldo não fez gol. Então ele passou em branco, mas ele poderia ter feito um gol, de repente surgiu um pênalti, e ele poderia ter chegado ao 6º gol dele na Copa do Mundo. Mas assim, não pode pensar, nesse momento da Copa, no terceiro jogo da primeira fase, você não pode pensar só naquele jogo. Dá, com certeza. Você tem que pensar no jogo que vem pela frente, que é o que mata-mata, que é o que todo mundo agora tá focado, né? Só lembrar da cena, bela cena protagonizada pelo Batshuayi. Nossa. Né? Meu irmão, ele entrou contra a Tunísia, ele errou vários lances até conseguir botar a bola dentro do gol. E dessa vez a bola já tinha entrado, ele foi comemorar, pegou a bola, meu irmão. E tem uma bicuda, a bola bate na trás e volta na cabeça dele. Meu irmão, belo. Parabéns. O Batshuayi. Um dos grandes momentos da Copa. Exatamente. Em Saransk, um jogo, vamos dizer assim, envolvendo duas seleções em clima de ressaca, mas que tinha para o Panamá um significado interessante, né? Buscando o seu primeiro ponto em Copa. 37.168 pessoas acompanharam a virada da Tunísia para cima do Panamá. 2-1. Eu daria o gol pro Rodrigues, viu, Pedro? Mas aqui a FIFA deu o gol pro Meriá. A bola tá vendo pro gol, da né? Tunísia, exatamente. Ao 53 do primeiro tempo. O Ben Youssef empatou os 6 do segundo e o Kazi depois, aos 21, virou o jogo. Um jogo onde só deu Tunísia. Foi mesmo. Tunísia veio pra cima o tempo todo. O Panamá, gente, é muito inocente, é muito ruinzinho. Chegou lá, chegou a Copa do Mundo e Roma 2 é uma complicação aquele zagueiro. Nossa, o zagueiro Rasta é ruim demais. Não baba da gente aqui, ele não ia passar vergonha. É muito fraco, um time muito ingênuo, que tem uma história muito bacana, porque deve ter sido a torcida mais animada depois da do Brasil, que tá dando um show de festa lá na Rússia. Mas o Panamá, bicho, quando fez aquele gol contra a Inglaterra, foi feriado nacional. Pra mim, a melhor coisa do Panamá foi encarar a Copa pro Panamá como ela devia ser encarada. Claro, com festa. Exatamente. Com festa, sabia que não ia pra lugar nenhum. Qualquer coisa era lucro e conseguiu fazer 2 gols. Isso. Tá bom demais. 3 que ainda teve um anulado. É verdade, foi bem anulado. Lembrando que a Tunísia venceu o primeiro jogo nessa Copa e que não vencia um jogo de Copa desde 1978, né? Igual o Peru, 40 anos de jejum que foram quebrados esses 40 anos nesta Copa de 2018. O Panamá se despede sem pontuar, né? Mas como o Pedro falou, agora vou dizer, dos jogadores do Panamá, o goleiro Penedo. Rapaz, pegaria um time de Série B aqui no Brasil. Foda que Penedo, pra lembrar Penedo, mas você tá certo, ele é um goleiro interessante. Não é ruim não. Agora sim, goleiro de time fraco, ele também se consagra, porque o que vem de bola pra cima dele, ele vai fazer um bom trabalho. Mas pegar um time de Série B aqui no Brasil não seria nenhum exagero, não. O Panamá encerra sua participação, a Tunísia também, vencendo o jogo, a seleção africana. E Pedro, pra gente dar uma apanhada no dia de hoje, que a gente vai falar da primeira fase toda agora, quem é que fez bonito pra você? Lembrando que Papo de Copa é um oferecimento do O Boticário, que tá com a gente fazendo esse projeto. Todo dia que tem jogo de Copa, tem Papo de Copa aqui no BFC, por conta do O Boticário. Daqui a mão. Você viu a comemoração do gol da Colômbia? Teve a dancinha, o Copa é festa. Os caras começaram a dançar. Eu queria ter aquele motivado. Eu me dar bem na balada. A menina fez o gol, aí todo mundo se alinha, aí um pega a mão do outro. A corda no caranguejo. A corda no caranguejo. A Colômbia, a festa da Colômbia é bacana demais. Então pronto, eu vou com a Colômbia também, pra mim foi quem fez bonito. No dia de hoje, Colômbia que ficou em primeiro lugar, foi lá pro outro lado da chave, vai pegar a Inglaterra. Se quando der uma ousadia a Colômbia, não sei não, viu? Entre Colômbia e Inglaterra, a Colômbia tem mais time do que a Inglaterra hoje. E aí o seguinte, vamos dar uma apanhada rapidamente do que aconteceu na primeira fase. Só quem não ganhou o jogo, Pedro: Egito, Marrocos, Austrália, Islândia, Costa Rica e Panamá. Só, né? Vamos, seis seleções, né? A Polônia ganhou seu primeiro hoje e a equipe da... E desses times, quem mais chegou perto de vencer o jogo foi Marrocos, que fez 3 bons jogos, mas acabou ficando pelo caminho. Ficando pelo caminho.
Lembrando que todas fizeram gol. Nessa Copa de 2018, a generosa Copa de 2018, todas as seleções comemoraram gol. O melhor ataque, a Bélgica, 9 gols, Pedro. Melhor campanha, faz jus. Um time com muita velocidade, muita eficiência lá na frente. Lukaku com 4 gols, Eden Hazard, De Bruyne, Mertens. É um time que nessa segunda fase abram o olho, porque a ótima geração belga, de fato, parece que amadureceu e tá vingando. Não é pra ser encarado com ironia, não. É uma relação muito forte, de fato. Melhor defesa Uruguai, nenhum gol sofrido. Parabéns pra defesa Uruguai. Independente da qualidade dos adversários do grupo, conseguiu ir bem. Quem mais ganhou jogos? Bélgica, Uruguai e Croácia 3 vezes. Pedro já tinha trazido essa informação aqui. Somaram 9 pontos. Melhor campanha geral é da Bélgica, que teve um saldo de gol positivo de 7. E a pior campanha do Panamá, do mesmo grupo da Bélgica, não pontuou e teve um saldo negativo de 9 gols. Oitavas de final. Agora segure a cabeça de mamãe. Um grande abraço, Silvio Mendes. Seguinte, vamos lá, Pedro. Rapidinho, tirando a Alemanha, alguma outra decepção na primeira fase? Grande decepção. A Alemanha foi a principal decepção. Foi, você tá certo. O Egito, a gente qualificou além do que deveria por conta de Salah. Né? Eu acho isso. Acho que a gente criou uma expectativa muito grande para a seleção egípcia e como ela foi uma das piores seleções da Copa, eu fiquei feliz que Salah pelo menos fez 2 gols. Isso. Mas fora isso, a gente talvez tenha criado uma expectativa demais sobre a seleção do Egito que de fato não vingou. Em termos de resultado, a gente, assim, a maioria dos favoritas passou, né? Polônia foi uma decepção porque era a cabeça de chave, mas assim, a gente sabia das limitações, tanto que ficou sem jogar para não perder o ranqueamento. O ranqueamento, nem amistoso fez. Safadeza. Ficou aquela frustração de nenhuma seleção africana avançar para a próxima fase. Sim. A gente sempre espera que a seleção africana chegue pelo menos a uma semifinal. A melhor campanha foram das seleções africanas que chegaram às quartas de final, como o Ghana em 2010, enfim. Mas fora isso, acho que o Peru, velho. Assim, não que o Peru fosse favorito. Mas tinha mais bola do que a Dinamarca. Dinamarca, aquele jogo que não conseguiu botar a bola para dentro. E por tudo que norteou o Peru com relação ao caso do Guerreiro, né? Exatamente. Mas no mais é difícil cravar uma grande decepção. Uma boa lembrança que a gente vai levar da primeira fase, pelo menos para mim, é o Irã. Sim. O Irã, pela luta, pela entrega, a organização tática, o brilho desses jogadores. Foi uma seleção que me chamou muita atenção, assim como a do Marrocos. Quem achava que seria um grupo de favas contadas, Irã e Marrocos complicaram muito a vida de Espanha e Portugal, e Marrocos acabou sendo a lanterna do grupo, porque o jogo é jogado, mas Marrocos jogou muito bem e acabou sendo derrotado. No grupo B, lembro de Espanha, Portugal, Marrocos e Irã, ninguém ganhou mais que um jogo. Só pra ter noção da dificuldade que foi. Pois é. Então, a Copa despede-se de metade das suas seleções, já dá aquela tristezinha ver a galera, delegações pegando o avião de volta, nem tanto eu falando isso pela Alemanha, né, porque é um adversário fortíssimo. Isso, Neuer falou, nós não merecíamos nos classificar, porque se chegasse nas oitavas, o jeito que estava jogando ia perder do mesmo jeito. Então, uma autocrítica muito interessante. Forte. E críticas gigantescas em cima de Joaquim Low. Pelo que ele fez com o Ter Stegen, ter levado Neuer, por ter preterido o Sané. Enfim, algumas decisões dele foram bem criticadas. Era capitão da seleção. Eu comparei, não é questão da qualidade, mas em termos de relevância, é o que acontece com o Neymar. Sim, Neymar é a bomba, você vai botar para jogar. Claro, né? Claro. Então, Neuer ele tinha uma referência muito importante para a seleção, até entendi, mas Sané foi uma parada muito doida. Bom, oitavas de final. De um lado, bicho, sábado não faça nada, vá ver jogo. Velho, 11 horas da manhã, França e Argentina em Kazan. Às 3 horas da tarde, Uruguai e Portugal. Lhe digo uma coisa, França e Argentina vai para os pênaltis, porque a Argentina pode ter chegado com moral, mas a França não tá jogando essa bola toda. A França é competente, mas é um jogo chato demais. Para mim vai para os pênaltis esse jogo aí. E o Uruguai passa de Portugal. Mesmo? Acho. Ai, meu Deus. Você vai ter o ataque do Real Madrid contra a defesa do Atlético de Madrid. No domingo, do outro lado da chave, a Espanha. Você ouviu o que eu falei? É o ataque do Real Madrid, que é Cristiano, contra a defesa do Atlético, que é Godin e provavelmente Jiménez. Se ele voltar a tempo porque ele tá meio machucado, não sabe se ele volta. Meu amigo, o Atlético de Madrid sabe parar o Real, viu? Não lhe digo nada. Aguardemos, faz sentido. A Espanha em Moscou, no Luzhniki, vai enfrentar a Rússia. Isso às 11 da manhã, domingo. E às 3 horas de domingo, Croácia e Dinamarca em Nizhny Novgorod. Essa sede de nome maravilhoso, em que vai colocar a Dinamarca que passou ali meio que na tora. Por conta do vacilo do Peru no jogo entre eles dois. Coloco junto com o Japão como a equipe mais fraca dessas oitavas de final, sabia? A menos capaz para mim. Dinamarca e Japão, sem dúvida alguma. Na segunda-feira tem Brasil. Peraí, calma. Vai dar Espanha e Rússia.
Espanha passa. 2x1 Espanha. 2x1 Espanha tá um bom placar. Acho que vai ser 2x0, inclusive. Croácia e Dinamarca, 3x0 Croácia. A gente colocou, você falou que o Uruguai passa de Portugal. Vamos lá. Domingo. Já falou os jogos. Agora é segunda. Segunda-feira, 11 da manhã, feriado aqui na Bahia, 2 de julho, então prepare o figo. Isso. Figueiredo vai trabalhar segunda-feira. Agora é o seguinte, viu? Esqueça a ideia de favas contadas. O México agora, é freguês. Agora tá com essa marca de o México é freguês mas e o Copas. México é um time que você não sabe o que vem. O México é isso aqui. Exatamente. É completamente inconstante. Ou ele vai vir aberto, ou ele vai vir todo fechadinho jogando contra-ataque, ou ele vai querer jogar Osório, né, pai? no Brasil. Osório. E a seleção mexicana, que conseguiu vencer a Alemanha e tomar 3 da Suécia. Então eu acho que se a seleção mexicana botar um pezinho pra fora da casinha, pau. Vem lá a piada. Agora é o seguinte: o México ganhou 4 finais nos últimos, 20 anos da seleção brasileira. Né? Copa Ouro 2 vezes, Copa das Confederações e as Olimpíadas, foi bem doído, inclusive. 2012. Na Copa de 2014, Ochoa, aqui no Brasil. Pegou até pensamento. Exatamente, o Brasil não venceu o México. Então, assim, o Brasil pra mim é favorito e vai ser contra a maioria dessas seleções que estão nas oitavas aí. 2x0 Brasil de novo. Vamos, pai, os anos da boca mole, eu digo amor. Exato. Vamos lá. E aí, o seguinte: em Rostov, às 3 da tarde, segunda, vamos conhecer o adversário da seleção brasileira nas quartas. Bélgica e Japão. Somos todos japoneses, porém o caldo do sushi vai encruar, porque a Bélgica vai passar por cima do Japão. É difícil demais. A Bélgica tem cara que vai passar o trator. Vai dar um chocolate. Vai. E aí, meu irmão, se isso acontecer, Brasil e Bélgica. Firma Se bem que 2002 pegamos a Bélgica nas oitavas, foi um jogo difícil. Teve gol anulado de Mark Wilmots, mas ganhamos e fomos embora. Então, mas esse time da Bélgica é bem melhor do que aquele. Nossa. Bom, vamos lá, vamos ver. O jogo é jogado. E aí, na terça-feira, definindo os quadrifinalistas, em São Petersburgo, às 11 horas, Suécia e Suíça. Que dia é o jogo? Terça-feira, dia 3, 11 horas, Suécia e Suíça. Jogo muito interessante. Colômbia e Inglaterra, aquele jogo das 3 horas, É o jogo das 3 horas em Spartak. Colômbia e Inglaterra, e esse jogo também vai ser muito interessante. Lembrando que... Suécia e Suíça é um trava-língua desgraçado. E aí, você vai de quem? Suécia. 1x0, ferrado. Eu vou de Suécia também. 1x0, acho que Suécia a gente vai pegar na final. Tô brincando. Nossa, repetir 58? É a única final que pode ser repetida na história das Copas, é essa, para a Copa. Senão vai ser uma final inédita. Colômbia e Inglaterra. Colômbia 2x1. A Inglaterra tá forte. Eu vou torcer pra Colômbia, mas eu tô achando que a Inglaterra vai passar. E aí o seguinte, rapidamente... Você não fala os placares? Eu falo, velho. 1x1 nos pênaltis, a Inglaterra passa. E Suécia 2x1 na Suíça. E aí o seguinte, Pedro Centesegue. De um lado, Uruguai, Portugal, França, Argentina, Brasil, México, Bélgica e Japão, lutando por uma vaga na final. Do outro, Espanha, Rússia, Croácia, Dinamarca, Suécia, Suíça, Colômbia e Inglaterra. Muita gente está apontando esse lado do Brasil, junto com França, Argentina, Portugal, Uruguai, Bélgica, como chaveamento da morte. 5, 6, 8, 10 títulos mundiais aí. Isso. Do lado de lá temos 2. Espanha e Inglaterra. Além da bola jogada. Agora, o que eu quero ponderar é o seguinte. França jogou um futebolzinho modorrento. A Argentina, aquele uai, no drama. Uruguai contra a Rússia deu uma resposta positiva. Não, o Uruguai tem uma seleção muito bem coesa. Portugal se mostrou bem competitiva. Com o Cristiano Ronaldo. Se você parar Cristiano Ronaldo, parou Portugal. Então. Você agora precisa de time. Isso. Você não pode depender só de uma pessoa só. Por isso que Portugal agora me decepcionou muito os outros jogadores de Portugal. O conjunto de Portugal, muito ruim. Muito abaixo. A Bélgica não. A Bélgica chega, pelo contrário, credenciada. Chega com um conjunto forte e com esse conjunto forte credenciado talentos individuais. De Bruyne, Lukaku e Eden Hazard são um problema. E o Mertens. Vamos lá. Temos nome, temos peso, mas temos seleções de peso que não estão tão bem correspondendo. Do lado de lá, a Espanha pega a Rússia, que é a dona da casa, que fez 2 jogos fortes. Mas não tem bala na agulha para segurar a Espanha. Eu acho que a Espanha está perdendo o seu mecanismo de jogo que tinha com o Lopetegui. Ao tempo que o trabalho de erro vai sendo implementado... Dá pra dizer que o trabalho dele implementado, ele tá ali só botando a galera para jogar. Mas eu acho que isso já é um ponto
que você perde a atenção tudo bem, do trabalho do Mas você pode dizer que é um trabalho de erro, né? É para dizer que é o atrapalho de erro, né? Não, mas ele tá lá só cumprindo tabela. O fato de que o Lopetegui não tá ali, pra mim, você perde o tensionamento que o Lopetegui tinha colocado. É mais ou menos essa direção que eu tô imaginando. A Croácia fez uma boa primeira fase. De todas essas seleções, eu vou dizer uma coisa aqui pra vocês. De todas essas seleções do outro lado da chave, Sim. a que apresentou o melhor futebol foi a Croácia. Então, Croácia, se estivesse do lado de lá, talvez isso não desse a importância pelo nome, mas a bola... A bola, sem dúvida alguma. Então, Croácia... Imagine França e Croácia do outro lado. Poderia acontecer. Croácia era a favorita ganhando a França. Então. Pela bola que jogou. Então, a Croácia vai pegar a Dinamarca. Dinamarca não. Dinamarca, pra mim, a gente já tinha até comentado sobre isso. A seleção uma das mais frágeis dessas oitavas. Então, a Croácia jogou bola. Suécia e Suíça. A Suécia surpreendente, a Suíça fazendo aquele feijão com arroz dela. Suécia ganhou o México 3-0, deu 1-0 na Coreia. E da Alemanha foi aquele... Ai, meu Deus. Suécia já eliminou lá atrás a Holanda no seu grupo e eliminou a Itália na repescagem. Então não pode ser contada como favas contadas, né? Não Perfeito. Pode jamais. E o seguinte, Colômbia e Inglaterra. A Colômbia perdeu um jogo e ficou com a menos com 3 minutos com pênalti contra. E dois times aí que, querendo ou não, poderiam avançar muito na competição, mas que já se matam logo nas oitavas. Exatamente. E que mostraram um futebol competitivo também. Então, assim, exatamente. Essa, em tese, por peso histórico, tem um desequilíbrio. Tem, mas pela bola jogada esse grupo daqui tá equilibrado. Tá bem equilibrado. Então, seguinte, vamos falar de seleção brasileira. Quem você colocaria como as duas favoritas de cada chave para chegar à semifinal? A semifinal? Sim. Pô, aí fodeu porque as ideias que eu tô no meio, né? É. Eu vou de França e Brasil de um lado, Espanha e Inglaterra do outro. Eu vou de Brasil e Uruguai e vou colocar aqui Croácia e Colômbia. Bom, eu vou gostar muito de ver isso. Rapaz, acho que a Croácia passa desse. Se a Colômbia não pegar o Brasil, eu vou torcer demais pra Colômbia. A Colômbia seria um... A Croácia também. A Croácia eu gostei muito do jogo, do futebol apresentado pela Croácia. Mas imagine aí, Brasil, Uruguai, Croácia e Colômbia, de um lado 7 títulos mundiais, do outro 0. Houston, prepare o coração. Ah, já o coração, amigos. Seguinte, seleção brasileira, Pedro Saint-Sé. Marcelo não deve ser problema, aquele espasmo que ele sentiu que foi o colchão. Me desculpa, o cara aqueceu, alongou, tava em campo, bateu bola e de repente travou. Enfim. Você acha que é o quê? Não, só acho que foi muito estranho. Pode acontecer, mas é muito estranho com o corpo quente você travar com desse jeito. Mas... não deve ser problema, o Felipe Luiz entrou bem. Entrou até bem. Eu que não gosto muito do futebol dele. Porque ele é diferente a característica de fato do Marcelo. Eu teria levado Alexandre. E Marcelo é um dos... eu também. E Marcelo é um dos melhores jogadores do mundo. A única coisa que eu ponderei com relação à entrada de Felipe Luiz é que você tem dois laterais bem diferentes. Então você tem como mudar sua característica de jogador. Com certeza. E isso contribui muito em pensamento de grupo. E, claro, Bélgica ou Japão, um dos dois será um adversário caso o Brasil passe para as quartas de final. Torcer pelo Japão sabendo que a Bélgica vai atropelar. Deve atropelar. E por falar em previsões, chutão da Copa tá rolando. www.bfc.com.br/chutão. E aí, Pedro, você acertei o jogo da Inglaterra, botei que a Bélgica ia ganhar. E o Tunísia e Panamá. Também acertei os dois jogos. E não cravei, mas joguei. 40º, 109º. Tamo indo aí. Galera, se prepare, oitava de final vem aí. Amanhã não tem papo de Copa, porque não tem jogo. Vamos dar uma respirada, mas sábado estaremos de volta para comentar os primeiros quadrifinalistas da Copa do Mundo. Valeu? Um grande abraço. Tchau.